Boa noite a todos. É uma alegria para a Pastoral da Música da Arquidiocese de Londrina iniciar o ano com uma formação tão valorosa para nós, que é o ciclo pascal, a primeira parte. E nós queremos dar boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, que estará conosco também no próximo ciclo, o padre Valdecir Ferreira. Então, é uma alegria, padre, recebê-lo na nossa Arquidiocese de Londrina, nesta live, e agradecer pela disponibilidade de você dividir conosco os seus conhecimentos para nos ajudar a viver esse mistério pascal de uma forma mais plena, né? Tanto da parte dos conhecimentos teóricos, quanto na nossa parte, que é o repertório musical. Então, seja muito bem-vindo e a gente agradece muito a sua presença. Então, que bom, eu fico muito feliz, muito agradecido pela possibilidade de partilhar com vocês algumas dessas propostas do ciclo do tempo pascal, ou ciclo pascal, na verdade, que ele é maior do que o tempo pascal, e com isso nós já estamos bem às portas, daqui mais ou menos 2 semanas, praticamente, literalmente 2 semanas, nós iniciamos um novo grande ciclo, que é justamente esse ciclo pascal, que nos traz, então, os tempos de Quaresma, a Semana Santa, o Tríduo Pascal e o tempo pascal, que começa com o domingo de Páscoa e se estende depois até o dia de Pentecostes. São os nossos 50 dias. Bom, de maneira já literal, para que a gente possa verificar esses critérios, essas realidades, aquilo que eu gostaria de propor a vocês não é um dogma que tem que ser seguido, são algumas orientações previstas, primeiro, pelo missal romano, que é aquilo que nos orienta, e depois também algumas indicações que, por parte de grandes liturgistas, bem como também por parte de especialistas dos cursos de liturgia, são oferecidos. No final mais da metade para o final, eu vou passar algumas indicações de alguns cantos que já estão num repertório popular e que são bem conhecidos, que valem a pena serem resgatados, mas aquilo que eu digo, é tudo como sugestão e não deve ser encarado como uma obrigação. As orientações, elas são previstas pelo missal romano, então elas são importantes para que, primeiro, estejamos em comunhão com a nossa igreja. Segundo, para que a nossa liturgia, ela gere comunhão e não divisão. A comunhão, ela está sempre envolta nesse processo de ligação com Deus. E a divisão é o contrário de Deus. Então, nós temos esse processo ali. Depois, é importante também que o tempo da Quaresma, a Semana Santa, o Tríduo Pascal e o tempo pascal sejam vividos de maneira diferente dos outros tempos. Eu confesso que hoje eu não tenho paróquia, eu trabalhei na formação presbiteral dos seminaristas, né, os futuros presbíteros na Diocese de Apucarana. Eu pertenço ao clero de Apucarana, atualmente moro em Londrina, eu moro num apartamento no centro, no qual eu estou, nesse momento, num tempo especial da minha vida. Eu trabalhei até metade do ano passado como reitor do seminário e como professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mas eu estou em vias de terminar o doutorado em teologia, em antropologia teológica, no enfoque da antropologia teológica. E para isso, então, me foi concedido esse tempo especial, essa graça de poder me dedicar exclusivamente à docência e também às questões relacionadas à conclusão, à tese do meu doutorado, que eu pesquiso no doutorado as questões de santidade no cotidiano, como ser santo nos dias atuais, né? Porque a gente tem os modelos de santidade, os modelos antigos, que nos atraem pela realidade da coragem, nos atraem por uma série de circunstâncias,
mas qual é a circunstância, quais são os modelos, a abordagem de santidade que realmente atrai o nosso povo nos dias de hoje? Então eu pesquiso um pouco sobre isso, pautado pelo pensamento de um jesuíta chamado Michel de Certeau, que foi um padre que morreu no ano de 1986, muito próximo de nós, né? O meu mestrado foi na área de teologia dogmática, teologia sistemática, no qual eu também trabalhei as questões relacionadas a sentido na vida. Então, a proposta da existência do ser humano que busca um sentido. E para nós, enquanto cristãos católicos, onde está esse sentido? Está em Deus. Mas Deus nos convida a fazer o quê? A amar como Ele amou. Ou seja, é um amor que se coloca na disposição do altruísmo, esse amor que se coloca na disposição de estar com o outro, o amor que vai se autolapidando de tal maneira que ele se oferece de maneira mais límpida àqueles que estão à volta. Então eu trabalho as questões relacionadas a esta dinâmica especial do ser humano, na busca, essa busca de sentido que o ser humano tem, e trabalho as questões relacionadas ao vazio existencial. Então, como o vazio ele não é prejudicial, como o vazio é uma oportunidade de nos conduzir a buscas, né? Então, assim, vocês poderiam me perguntar, nossa, mas o padre não tem formação musical nenhuma. Uma das minhas graduações é música, tá? Então, assim, eu toco flauta transversal, vocês estão vendo aqui atrás o violão, né? A capa do violão, pelo menos, a flauta está um pouquinho para lá. E eu tenho várias composições, foram gravadas muitas músicas de cunho litúrgico pela Paulus, seja para todo o contexto da missa, como também um repertório religioso em si. Então tem várias composições gravadas já, que foram propostas tanto com letra como com música. Muitas delas foram gravadas pelo coral da Catedral de Apucarana, outras pelo coral Palestrina, outras por outros grupos, né, como o coral Nossa Senhora Aparecida, enfim, tem várias composições. Além disso, eu também fui assessor para música litúrgica e para pastoral litúrgica da Diocese de Apucarana. E fui professor também no curso do SEMU, aqui em Londrina, quando eu mudei para cá, né, eu tive a possibilidade de, em 2 anos, lecionar algumas disciplinas, como pastoral litúrgica, canto gregoriano, liturgia 1 e 2, tive a possibilidade ali. Enfim, para além disso, né, que isso não define quem nós somos, define só o que nós fazemos. Quem nós somos tem que conviver com a gente para que conheça as perfeições e as imperfeições. Mas, para além de tudo isso, nós queremos, então, trabalhar alguns elementos que são muito próprios desse período do tempo quaresmal e do tempo pascal. E daí, nesse macro ciclo pascal. Então, de maneira geral, depois, aqueles que quiserem, eu vou deixar um texto, que eu estou só terminando de alinhavar algumas coisas, mas depois eu deixo esse texto, inclusive não precisam anotar tantas coisas assim, com a Maria do Carmo, para que ela possa depois distribuir a todos vocês, já que ela tem o contato das coordenações, e pelas coordenações esse material pode chegar a tantas pessoas, tá bem? Depois pode ser postado em outros lugares, enfim, não tem nenhum segredo. Tudo que está aqui é pautado pela introdução geral do Missal Romano, ou por outras fontes muito confiáveis que serão indicadas, então, a vocês, tá bem? Então, de maneira geral, os critérios que justificam o canto, a música na liturgia, são 3, que a gente sempre tem em qualquer tempo que levar em consideração. Quando nos convidam a trabalhar enquanto ministros da música, né, na condição de ministros da música, nós precisamos, de maneira muito peculiar, saber que são 3 os critérios. Primeiro, os nossos textos eles têm que ter fundamentação bíblica. E se tem fundamentação bíblica, eles precisam ter também coerência teológica, porque aquilo que está na Bíblia está dentro da teologia. Ou seja, o que é pressuposto bíblico é base para toda e qualquer realidade teológica. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte primária de toda a teologia. É através da Bíblia, através da palavra de Deus, é através da revelação que nós, então, temos a liturgia, a teologia. E na teologia, a teologia litúrgica.
Então, assim, é preciso verificar se as nossas canções, se as nossas músicas, elas estão envolvidas, se elas estão providas de elementos bíblicos. É o primeiro elemento que nós temos. Segundo elemento, se nos dá um tom de pertencimento comunitário, porque a experiência individual é uma experiência de fé que me coloca diante dos meus momentos de pessoalidade com o Senhor, de oração, de fé, mas que no ato litúrgico supre-se a dimensão do individual para o elemento comunitário. Podem ver que todas as nossas respostas na liturgia, elas não estão no singular, elas estão no plural. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Não se diz o Senhor esteja com você, se diz, e a gente responde, Ele está comigo. Não, se diz convosco, no plural, e nós respondemos, porque acreditamos naquela palavra que Jesus diz no capítulo 19 de Mateus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, nós estamos nesta sintonia de formar a comunidade. Então, se o primeiro pressuposto, o primeiro elemento base para a teologia litúrgica, na música litúrgica, é a questão do fundamento bíblico nos textos, o segundo é a dimensão do formar comunidade. Então, é o caráter comunitário, o pertencimento comunitário. E, geralmente, salvo algumas exceções, geralmente nós trazemos as canções bem pautadas nesta linguagem comunitária. Tá? O terceiro elemento é a relação com o rito. Não dá para a gente cantar aquilo que é de abertura na comunhão, ou aquilo que é de oferendas na hora do salmo. Ou não dá para cantar o salmo na estrutura que ele tem na hora do canto de dispersão, que comumente no Brasil chamamos de canto final. Então, assim, existem cantos que são rito e tem cantos que acompanham o rito. Quais são os cantos que acompanham o rito? Geralmente os cantos processionais. Abertura, oferendas, a comunhão, e o canto de dispersão, que não necessariamente ele existe, mas convencionalmente ele passa a compor o nosso repertório, inclusive mais culturalmente falando do que estruturalmente falando. Os cantos que são ritos são aqueles que não mudamos as letras, porque já vem previsto pelo missal romano. Então nós temos o canto penitencial, o glória, aquilo que o que não está no missal, mas que está no lecionário, que é o canto do salmo, que pode ser também recitado, a aclamação, que tem a versão do aleluia, e no tempo que não compõe o aleluia, que é o período de quaresma, então as outras versões, o santo e o cordeiro. Depois nós temos outras partes, como o amém da doxologia, e poderíamos também propor outras ali, como as respostas que fazem parte da oração eucarística, mas sempre isso, né? Aquilo que não é mutável, que faz parte literalmente do rito, então são os cantos que são rito, e os outros são aqueles que acompanham o rito. Os que acompanham, geralmente, eles estarão então em sintonia com a realidade processional. Então, abertura, oferendas e comunhão. Isso não é novidade, né? Todos vocês já sabem mais do que eu sobre isso, porque são realidades do cotidiano nosso. Então, na liturgia, o texto tem uma prevalência sobre a melodia. Então, o texto, ele importa mais do que a melodia. Por quê? Nós podemos ter uma melodia belíssima, mas se o texto não está de acordo, não adianta ter a melodia belíssima. Tá? Eu não vou... Vocês poderiam me falar assim, mas, padre, qual referência de uma melodia lindíssima de um texto
que não compõem um itinerário, seja litúrgico, ou bíblico, teológico, ou comunitário. Eu tenho uma versão na ponta da língua, mas eu prefiro não citá-la, para que não gere um incômodo, tendo em vista que, por vezes, muitas das nossas comunidades utilizam e pode gerar um certo desconforto por dizer, olha, mas deveria isso, deveria aquilo. Se num outro momento nós tivéssemos a possibilidade de uma formação específica sobre isso, eu me proporia a falar, tá? Mas não é o nosso foco no dia de hoje. Sabendo que o texto ele tem uma preferência, uma primazia, é preciso perceber que o texto ele precisa estar fundamentado com aquilo que nós vamos celebrar. E o que nós vamos celebrar na Quaresma? Um tempo de recolhimento, um tempo de conversão, um tempo de penitência, um tempo de silêncio, um tempo de sacrifícios, um tempo de misericórdia, um tempo de compaixão. Então, estas palavras que compõem a indicação da temática quaresmal, elas estarão também nos textos que vão compor as referências do canto litúrgico para nós. Então é importante ter esta percepção, né? É nesse contexto, então, do qual nós somos convidados a refletir sobre o canto e a música nesse tempo da Quaresma, que nós estamos tão próximos. Esse período de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, que é o epicentro, o núcleo de todo o ano litúrgico, é a festa da Páscoa. Por isso nós dizemos que cada domingo é uma Páscoa semanal, porque nos reunimos para celebrar a Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa, ou seja, uma passagem de encontro com o Senhor. Para isso, então, nós precisamos que este tempo de Quaresma seja um tempo muito forte de preparação e que leve a nós e as nossas comunidades a um encontro com esse coração convertido, a ponto de que aquilo que ofereceremos na noite da Páscoa é justamente a nossa passagem. Na passagem de Jesus, na Páscoa de Jesus, nós também queremos fazer a nossa passagem. E assim, nós, na noite da Páscoa, somos convidados à obediência como Abraão, à escuta como Adão e Eva, né, à libertação enquanto desapegar-nos de tudo aquilo que nos prende, que nos segura no Egito da escravidão, então que nos liberte para o encontro e o abraço com Deus na terra prometida, onde nós possamos vivenciar as alegrias de ser o povo de Deus e que possamos, como os apóstolos, realmente nos encontrar com o Senhor, em que as lágrimas sejam enxugadas, em que o sorriso possa ser translúcido, onde o nosso olhar esteja direcionado, fixado na nossa meta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para isso, então, ao longo da Quaresma, nós somos convidados a reaquecer o nosso coração. E como nós fazemos isso? Através da conversão, do exame de consciência, das penitências, das práticas que nós vamos tendo, né? Tão bonito esse tempo quando a gente para rezar a via sacra, quando a gente se propõe a fazer os jejuns, quando nós fazemos as penitências. É bonito, é um tempo intenso para nós que não pode ficar presa, que não pode ficar desapercebida de nós. Para dizermos, então, esse tempo, nós podemos aplicar a palavra que São Paulo nos recorda. É tempo de deixar de lado o velho homem para renascermos como novas criaturas, transfiguradas em Cristo. Sobre isso também já vai nos advertir o profeta Ezequiel, que vai nos dizer, né? Tirarei o vosso coração de pedra e darei um novo coração de carne. E é bonito isso, inclusive é uma das propostas de canto de oferendas, quando se diz, o vosso coração de pedra se converterá em novo coração. É um canto que não é tão simples de ser executado, ele tem tons modais,
que é muito próximo de uma realidade. No Nordeste se utiliza muito os tons modais, porque nos traz muito próximo do canto-chão, que é o canto gregoriano, né? Então, para nós que temos um ouvido, onde nós fazemos esses arranjos, geralmente com segunda voz, aquela terça, que é sempre muito próprio das nossas comunidades de serem executados enquanto arranjos musicais, então, quando nós temos esse tipo de arranjo, quando nós executamos esses cantos que estão em tons modais, gera um desconforto auditivo, como uma estranheza, na verdade, não um desconforto, mas uma estranheza. Mas é um canto muito próximo, nestas tonalidades, os tons modais, trazem muito próximo do contexto do canto gregoriano. Não é um canto gregoriano, está muito longe do canto gregoriano, mas ele traz algumas notas de tons modais que se aproximam, tá? Então, a quaresma, cantar a quaresma, não requer, aliás, requer nos dispor a dinâmica de reconciliados com Cristo. Vestir as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Então, o canto da quaresma nasce das profundezas da nossa condição humana, da miséria, do pecado, né? Um compositor de uma canção vai dizer assim: recebe este canto do chão que o céu e a terra estremece. É o lamento do povo que sofre e cada um de nós oferece. O que temos para oferecer ao Senhor? Às vezes temos as nossas misérias, os nossos pecados, mas é isso que temos para oferecer. E se oferecemos, já não é mais nosso, ou seja, queremos que tudo isso seja transformado, para que, na noite santa da Páscoa, tenhamos um coração melhor para oferecer ao Senhor. Então, é um canto que ele é tirado das entranhas, como um processo necessário para a mudança de vida e o renascimento da Páscoa. Por isso, a gente privilegia um canto que a gente diz um pouco mais melancólico. A tonalidade, os tons menores, nos colocam justamente nesta evidência. Nós trazemos esta marca, geralmente, dos cantos, nesse período da quaresma, serem cantos muito providos de tons menores, que traz, então, uma realidade um pouco mais tranquila às nossas liturgias, e também são cantos mais introspectivos. Eles não são cantos que não levam a comunidade a cantar, não é isso, mas eles são mais introspectivos. A gente canta meio que auto se analisando, a gente canta fazendo uma referência de conversão, né? É um canto muito sóbrio, a gente não coloca tantos arranjos, nem nos instrumentos, nem nas vozes. É um canto mais uníssono nesse período, a não ser por ocasião do dia 25 de março, que é o dia da apresentação do Senhor. Então nós temos uma solenidade que geralmente interrompe esse período, que é o período quaresmal, tá? Então, ali nós temos todo um contexto de alegria, de solenidade. Fora isso, nós trazemos um canto muito sóbrio, tá? E deve ser sóbria toda a quaresma. Sem muito brilho, sem muita festa, sem palmas, né? Sem flores, sem muitos ornamentos. Abstém-se do aleluia, do glória. A liturgia, nesse sentido, torna-se um modelo de sobriedade, de vigilância na espiritualidade cristã. O que é o centro da nossa espiritualidade cristã? Cristo. Então, assim, cantar é colocar o Cristo em evidência. Então, a gente não pensa em muitos arranjos, a gente não pensa em muitos floreios. São missas mais simples, bem executadas, bem cantadas, bem solenizadas, mas na sobriedade, para que exista uma diferença, a sobriedade do tempo da quaresma e a explosão de alegria no tempo pascal. Senão a gente canta tudo como se fosse a mesma coisa, e não dá esse ato, esta diferença, essa nuance dos tempos litúrgicos. Então o tempo da quaresma é um tempo de contrição, de escuta atenta à palavra de Deus, que deve fazer, então, notar aquilo que é proclamado nos lábios. Então, a gente
canta de maneira inclusive mais lenta alguns cantos, para que a gente possa ser introspectivo a ponto de que aquilo que os lábios cantam, os ouvidos escutam. Não é apenas aquilo que sai da boca, os ouvidos também escutam. Os antigos bem sabiam ao exortarem cantando, que é um canto que geralmente vinha como referência para o tempo inteiro da quaresma, ou especialmente para o momento da distribuição das cinzas, que dizia assim: pecador, agora é tempo de contrição e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. É um canto antigo esse, da década de 70, das fichas litúrgicas no Brasil, mas que vale muito a pena ser resgatado esse canto. Ele é um canto meio repetitivo, de uma melodia simples, quase como uma melodia de roda, em tons menores, mas que traz esta marca, né, de uma linguagem introspectiva, simples, acessível e que toca o coração da gente. Então, cada ano, a igreja une o mistério de Jesus no deserto, durante aqueles 40 dias, que foi uma quaresma para Jesus, vivendo um tempo de penitência, de austeridade, de conversão pessoal e social, especialmente de jejum, de esmola, de oração, conforme o Evangelho de Mateus, então proclamando, que é proclamado inclusive esse texto na quarta-feira de cinzas, em preparação às festas pascais, e que nos dá então todo o ritmo, o foco que nós vamos ter, o caminho, né, que nós vamos trilhar durante todo esse período. E quando é que começa a quaresma e quando é que termina a quaresma? Isso tira muito sossego de algumas pessoas. Eu vou propor para vocês aquilo que é a indicação teológico-litúrgica, inclusive previsto pelas questões relacionadas ao missal romano. A liturgia da quaresma inicia com a quarta-feira de cinzas. A missa de imposição de cinzas, ou a quarta-feira de cinzas, nos recorda quem nós somos. Tu és pó, e ao pó hás de voltar. Ou seja, não fique contando vantagem. Nós somos muito simples, e a nossa vida passa muito rápido para a gente ficar se preocupando com aquilo que não faz parte do contexto de Deus. Depois, uma outra circunstância que é dito também na hora da imposição das cinzas é: convertei-vos e crede no Evangelho. E durante todo o período quaresmal é um tempo de conversão, para que a gente possa crer no Evangelho. O Evangelho não é apenas uma palavra dita, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Então, a quarta-feira de cinzas, ela marca o início da quaresma. Quando é que termina a quaresma? Uns vão dizer que é no sábado santo, outros no domingo de Páscoa, outros no domingo de Ramos. Não é nenhum, nem outro, nem outro. Quando é que termina? Quando inicia-se o tríduo pascal. E quando inicia-se o tríduo pascal? Com a missa da ceia do Senhor na noite da quinta-feira santa. Até ali, nós estamos vivendo a quaresma. Daí vocês poderiam me dizer assim: mas e a Semana Santa? A Semana Santa, que inicia-se com o domingo de Ramos, é uma semana que era chamada entre os antigos de Semana Maior, ou seja, entre todas as semanas da quaresma, esta semana é aquela maior porque nos liga, está muito próxima daquilo que celebraremos como centro da nossa liturgia, que é a liturgia da Páscoa, o centro de toda a vida cristã. Daí vocês podem gerar uma outra pergunta. Mas, padre, se a gente somar, né, todas as semanas, colocando da quarta-feira de cinzas até o dia da quinta-feira santa, vão dar 46 dias, e não 40. E a quaresma são 40 dias. Mas daí a gente desconta os domingos, porque o domingo não é dia de penitência. O domingo é dia de Páscoa semanal, é dia de encontro com o Senhor, com a comunidade. Então, são 46 dias, desconta-se 6 domingos. Daí vocês podem me perguntar: mas padre, não são 5 domingos da quaresma? Sim, 5 domingos da quaresma e um da Semana Maior, que é a Semana Santa, que é o domingo de Ramos. Então nós temos 6 domingos. Aqui se resolve um problema matemático que nós temos, tá bom? Trazendo isso, então, todo esse período da quaresma
que são esses 5 domingos, mais o domingo de Ramos, ou domingo da Paixão do Senhor, onde se inicia a Semana Santa, nós acoplamos também a isso um tempo forte, privilegiado, em que fazemos um caminho para a Páscoa, e que na Igreja do Brasil se convenciona a celebrar a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, até 1996, ela interferia muito na Quaresma, desviando um pouco com algumas temáticas, especialmente nos cantos, tá? Não vinculando tanto a Quaresma nos cantos. Eu não estou dizendo na reflexão, na abordagem, na liturgia, mas nos cantos. A partir de 1996, nós vamos então ter uma redução, porque antes nós tínhamos missas inteiras que eram propostas, e a partir de 96, então, nós tivemos apenas o canto como um hino que é feito. Esse hino, ele não é para ser cantado salvo a orientação do teu pároco, tá? Aquilo que a liturgia orienta é o seguinte, que seja cantado como canto de dispersão, que é o canto final, não como canto de abertura. Mas, se na tua comunidade o padre vier a pedir, você não vai criar caso com isso, tá? Então, aquilo que a liturgia orienta é esta realidade. Mas, se acaso tem uma orientação lá na tua comunidade, tenta dialogar com o pároco, mas não crie confusão. Tempo de Quaresma é tempo de conversão, é tempo de introspecção, é tempo de encontro com o Senhor. E se às vezes a gente fica brigando, às vezes a gente não faz uma boa Quaresma. Então vamos evitar essas realidades que nós temos, tá bem? Então o hino, ele é para ser cantado como canto de dispersão, que é um canto final. Na celebração, no contexto total, nós temos outras proposições que elas trarão, então, algumas indicações, tá? Daquilo que é próprio para o tempo da Quaresma. Nesse tempo da Quaresma, utiliza-se, então, a cor roxa, as cinzas e a cruz, lembram um caráter tanto de penitência quanto de conversão. O espaço celebrativo deve ser sóbrio, sem ornamentação, sem flores no altar, não se recita nem se canta o glória, né? É tempo de favorecer silêncio musical, então a gente não coloca muitos instrumentos. Os instrumentos que nós temos precisam ser mais sóbrios, não tão batidos, com ritmos tão acelerados ou até mesmo muito ritmados. Os instrumentos de percussão seria oportuno que não fossem executados. E se forem executados de maneira muito sóbria, porque o instrumento de percussão, ele traz um ritmo festivo, que deve ser conduzido para a noite santa da Páscoa. Então até isso, a gente tem que sentir saudade dos nossos instrumentos de percussão, dessa explosão que temos na percussão, tá? Desta animação na percussão. Mas não, nesse tempo seria oportuno que fosse de maneira muito sóbria. Tá? Depois, os instrumentos são eles que acompanham as vozes, e não as vozes que acompanham os instrumentos. Tá? A gente precisa, claro, que para quem sabe música, a gente tem uma simbiose entre voz e instrumento, porque a voz também é um instrumento. Mas a gente não pode ficar com esta margem, com esta realidade nossa, que nos detalha algumas interferências, quando, por vezes, nós ficamos envolto a ter que ficar, ou a voz correndo atrás do instrumentista, ou o instrumentista correndo atrás de quem está cantando. Deve ter uma simbiose, uma união. Para isso, o ensaio resolve muita coisa. Bons, bonitos e intensos ensaios, tá? Então, cada tempo litúrgico, ele tem seus cantos próprios. Assim também a Quaresma tem cantos próprios. Cantos que expressem conteúdo, tema, a palavra de Deus, né? Então, eu indicaria para vocês 4 elementos para se cantar bem a Quaresma. E a partir disso, daí eu já coloco algumas indicações de cantos, do que poderia ser cantado no período quaresmal. O primeiro é que faça ecoar a palavra de Deus. Então, que os nossos cantos, eles realmente tenham
fundamentação bíblica, que as pessoas saiam das nossas liturgias pensando, nossa, aquele canto me provocou. Nossa, inclusive, se a gente utiliza a projeção, colocar as citações bíblicas, onde de alguns cantos, quais as citações, de onde eles foram tirados e tal, seria muito oportuno. Então, assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, é cantar Jesus, ao qual toda a nossa atenção, todo o nosso ritmo, toda a nossa vida se volta. Depois, deixar reinar o silêncio. Nada de muito barulho, nada de muita estrepulia, nada de muito alvoroço. Seja o tempo da quaresma um tempo muito sóbrio, para que depois, no tempo da Páscoa, seja um tempo de alegria. Tem a diferença entre os tempos. Sabe quando a gente sente saudade de uma liturgia mais expressiva, mais alegre? Que o tempo da quaresma não seja tempo de tristeza, mas tempo de recolhimento, que dê a diferença, um ritmo diferente. Depois, evitar o uso excessivo de instrumentos, bem como também a altura dos instrumentos. Para isso, a gente já segue o quarto elemento, que se ouça muito a comunidade cantar. Então, é preciso ouvir o canto da assembleia, como um canto suplicante, onde se entoa numa única voz. Para isso, a gente sustenta, por exemplo, os refrões, mas deixa que a comunidade possa expressar mais. E no momento das estrofes, a gente entra com o grupo, com o coro, com o solo, né, que se tem, mas que os refrões fossem justamente orientados a deixar a comunidade cantar mais. Para isso, gente, também é oportuno que a gente não fique naquela dinâmica. Só vocês, agora vocês. Isso se faz em show, mas não na liturgia. Na liturgia deve-se ter esta sincronia, quando a comunidade entende que ela precisa também sustentar. Para isso, um bom ensaio com a comunidade, quando feito com bastante antecedência, ajuda também a isso. É importante ouvir a voz da comunidade que agora clama pela conversão. Existem muitos cantos que podem ser propostos, muitos. Se nós fôssemos trabalhar o ano A da quaresma, nós teríamos que propor cantos para cada domingo com uma temática diferente. Porque os cantos do ano, aliás, as leituras do ano A, elas são especialmente em preparação ao processo do catecumenato, que deverá ser feito, então, na noite da Páscoa, onde os adultos recebem os sacramentos. E pensando nisso, então, cada leitura do ano A da liturgia, na quaresma, a primeira leitura está relacionada a uma leitura da noite santa da Páscoa. Então, o primeiro domingo da quaresma, nós trazemos a abordagem de Adão e Eva. Na primeira leitura é a criação do ser humano. No segundo domingo é o chamado de Abraão. A leitura da Noite Santa é o sacrifício de Isaac, filho de Abraão. A terceira leitura, aliás, a primeira leitura do terceiro domingo é o chamado de Moisés. A terceira leitura da Noite Santa da Páscoa é a travessia do Mar Vermelho. Então, perceba que nós temos uma sincronia de leituras e de personagens. Isso quando nós estamos correlacionando o ano A. E para isso nós temos cantos muito específicos. Se nós quisermos obedecer esta regra para os outros anos, é válido também, verificando sempre aquilo que diz no Evangelho. Contudo, é preciso perceber que as nossas comunidades, se nós mudamos todos os domingos as canções, o nosso povo não consegue acompanhar muito bem. Então seria oportuno que as equipes de liturgia, aliás, as equipes de música, se encontrassem e definissem conjuntamente alguns cantos de maneira particular. Abertura, oferendas e comunhão, que são cantos processionais, que pudessem, então, orientar
para ser mais ou menos os mesmos cantos. Porque se eu venho na missa das 8, eu sei que está cantando esse canto. No outro domingo, eu posso vir na missa das 19h30. Se for o mesmo canto, eu já conheço, da semana passada. Na outra semana, eu venho na missa das 18. Se é o mesmo canto, eu já estou mais habituado. Então, aquilo de escutar a assembleia se torna mais fácil. Daí vocês falam, mas padre, é tão difícil isso? Difícil é, mas não é impossível. Faltam ainda 2 semanas. É possível, então, conversar com as equipes, estabelecer uma orientação. E aqui, gente, é sugestão. Não é um dogmatismo de ser desta maneira, não é uma verdade de fé, tá? Como abertura para esse tempo, que é um tempo, né, muito bonito e que ao mesmo tempo nos traz o tom, esta temática da indicação da conversão, eu indico, existem muitas possibilidades, mas indico um canto do padre José Carlos Sala, que foi assessor na CNBB, que é aquele canto: voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Não sei se vocês conhecem esse canto, ele veio em alguns CDs também, que é aquele, vou fazer espero não assustar vocês, né, com a voz, mas é aquele canto: voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão, voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em sinal de conversão. Daí a estrofe é bem peculiar de tempo quaresmal, ela traz uma realidade mais introspectiva, e depois se abre para um refrão um pouco mais celebrativo, que vai dizer: o Cristo entregou-se humildemente, doou a vida para nos salvar, e toda a humanidade foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida, e toda a humanidade foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida. Voltai para o Senhor. O refrão é muito simples, porque ele se torna até repetitivo. Então o nosso povo consegue cantar de maneira esplendorosa. A estrofe um pouquinho mais complexa, mas dá para se cantar tranquilamente. Olha os elementos. Voltai para o Senhor é o ato de conversão. Conversão é mudar de rumo. Então, voltar para o Senhor de todo o coração. Como que a gente volta para o Senhor de todo o coração? Mudando as nossas obras, que são um sinal de conversão. É aquilo que temos para oferecer. E daí vai colocar um modelo. O Cristo é obediente, ele escuta o Pai. Então, o Cristo entregou-se humildemente, doou a vida para nos salvar. E toda a humanidade foi restabelecida, a falta de Adão foi redimida. Esta falta de Adão será cantada no precônio pascal. A culpa de Adão, lembra que nós cantamos no precônio pascal, na proclamação da Páscoa? Está aqui uma referência que nós temos daquilo que cantaremos na Páscoa. Depois: sois filhos desta luz e não das trevas, vivei como herdeiros desta graça, e frutos vingarão de paz e de bondade em passos de justiça e de verdade. E assim continuam as muitas referências. O canto penitencial é oportuno. Pelo missal romano, nós temos algumas opções que elas são propostas para o tempo da quaresma. E seria oportuno que nós cantássemos essas opções, porque senão nós cantamos aquilo que é da Páscoa, ou geralmente do tempo comum, nesse tempo. Então a gente não faz diferença, mesmo que seja o canto penitencial. E como é período de conversão, o canto penitencial ele tem uma relevância bastante peculiar. Então, o missal romano prevê a seguinte letra: Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra. Depois, Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Isso daqui tem uma melodia que eu musiquei, que foi passado inclusive na Diocese de Apucarana, e todo o nosso povo lá canta com tranquilidade. Vou deixar aqui, depois se alguém quiser a partitura, eu posso também deixar para vocês, para que possa ser ensaiado, posso também deixar a gravação com vocês. Diz mais ou menos assim a melodia, né? Senhor, que fazeis
passar da morte para a vida. Quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. E assim depois seguem as outras estrofes. O Glória não é cantado. O Salmo responsorial, ele também deveria ser cantado em tons menores, em acordes menores. E que não fosse muito aquelas melodias corriqueiras que nós já utilizamos, porque senão não muda também o tempo comum do tempo da quaresma. Eu sei que muita gente gosta de compor algumas melodias, então privilegie a sua composição em tons menores, mais introspectivo. Isso ajudará a nossa liturgia a ser mais sóbria. A aclamação não pode ser cantado o Aleluia até a noite da Páscoa, tá? Então é oportuno que seja cantado algumas referências que nós temos pelo lecionário. Então, louvor e glória a ti, Senhor, né, é uma das opções, ou honra, glória, poder e louvor, também é uma outra opção que nós temos, que são bastante conhecidas de nós. Agora, lembremos que a aclamação não são cantos relacionados à entronização da palavra, então não cabe para nós, por exemplo, a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Não cabe. Ou é como a chuva que lava, ou qualquer aleluia nesse tempo, não cabe. Dá minha palavra certa, não cabe. Então, é importante que seja as referências que nós temos no lecionário. Tá? Oferendas tem muitas opções. Eu elenco 3 aqui que eu lembrei hoje. Né? Uma é aquilo que eu já citei no início da nossa live. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Depois entra a estrofe. Tirarei do vosso peito vosso coração de pedra. No lugar colocarei novo coração de carne, o vosso coração. Esse é um clássico, um ícone que nós temos. Um outro também que é muito conhecido e que cabe muito bem é aquele: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai louvemos, juntos cantemos, eis o tempo de conversão. Uma opção também que vem pelo inário litúrgico. O outro é algo que veio um tempo atrás na campanha da fraternidade, mas era de extrema qualidade, que vale a pena. Talvez quem já tem algumas primaveras aí na existência recorde, que é aquele, né? Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Também é uma opção que nós temos. O santo seja mais sóbrio, mais tranquilo. E depois, o canto de comunhão, se acaso nós quisermos seguir a dinâmica dos domingos, nós temos então aquele: agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. E daí nós temos para cada domingo tanto uma letra diferente no refrão e nas estrofes. A melodia é sempre a mesma. Um outro que está no itinerário popular, né, no afetivo do nosso povo, é aquele:
Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. É uma opção. Também é de uma campanha da fraternidade da década de 70, que o nosso povo canta de cor. Começou a cantar de cor, quer dizer, com o coração, né? O canto de dispersão, geralmente, nós convencionamos a colocar o canto, então, de acordo com a campanha da fraternidade, o hino da campanha da fraternidade. Todos esses cantos, eles podem estar em todas as missas da quaresma, com a exceção do quarto domingo. O quarto domingo, chamado de Domingo Létare, ou Domingo da Alegria, então ele proporciona alguns cantos mais expressivos na alegria. Então nós teríamos aqui, fiquei, foi contente com o que me disseram, regozijai-vos sempre no Senhor. Mas também temos outras opções que podem ser verificadas. Aqui são algumas expressões que nós temos para o período quaresmal. Quando nós chegamos ao domingo de Ramos, ou domingo da Paixão, é preciso perceber que a missa do domingo de Ramos ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que ela é composta pela procissão de Ramos, a bênção de Ramos, ela remete a uma liturgia mais festiva, onde ela traz uma recordação de uma liturgia de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém. A Igreja Católica em Jerusalém, nos primeiros tempos, celebrava esse domingo próximo da Páscoa, o domingo que antecedia a Páscoa, eles chamavam de Domingo de Ramos. Então, até a bênção e a procissão de Ramos, nós temos cantos que exaltam a presença de Cristo Rei. Então nós cantamos Hosana ao filho de Davi, e cantamos tantas outras expressões relacionadas ao filho de Davi, que é rei do universo. Então tem um tom mais festivo. Mas a partir do primeiro oremos, a oração da coleta, a oração do dia, quando chegamos na igreja, a liturgia ela muda de entonação. Ela já diz sobre a paixão do Senhor. Então, a partir dali, os cantos precisam ser ligados à paixão do Senhor. Podem ver que o salmo responsorial é meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Tem um tom introspectivo, ele é cantado em Lá menor. Então, assim, é interessante, propício, oportuno e é indicado, ou seja, é bom que seja feito, né? Que a partir do oremos, os nossos cantos, eles tenham uma referência de paixão. Inclusive, podem ser os mesmos cantos que depois serão utilizados na sexta-feira da paixão, como o canto de comunhão, algum canto relacionado à cruz, tá? Que traz essa dinâmica. Para a Quinta-feira Santa, nós temos cantos que devem remeter, né, à instituição da Eucaristia, que é o centro, a questão da instituição do sacerdócio e o mandamento novo. Tá? Então, nós também temos uma liturgia que ela traz um tom mais festivo, mais de esperança, mas recordemos que Jesus, quando termina aquela quinta-feira, ele sai para o jardim do Getsêmani. Então, nós temos um tom também um pouco mais introspectivo. Canta-se o Glória, não canta-se o Aleluia, tá? Na Quinta-feira Santa, não. E nós temos cantos que são muito próprios desse período. Um dos cantos que particularmente eu gosto é aquele Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que hoje resplandece com um novo mandamento do amor. Esta é uma opção. A outra opção que nós temos é aquela... Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E ela segue.
tá? Mas nós temos outras opções que também cabem muito bem, tá? Valeria, inclusive, dar uma olhadinha nas opções do inário litúrgico. O Glória com muita solenidade, né? O ato penitencial com sobriedade, o canto do salmo também seja bem entoado, né? As oferendas têm uma indicação de um canto que vem previsto pelo missal romano, que é aquele onde o amor e a caridade, Deus aí está. É um canto que ele é indicado pelo missal para canto das oferendas da Quinta-feira Santa, tá? Tem o canto do lava-pés, tradicional, que muitos de nós conhecemos, Jesus erguendo-se da ceia. A melodia também pode mudar. Depois, o canto de comunhão, nós temos um muito tradicional, que só cabe para esse dia. Ele não é previsto pelo missal romano, mas ele só cabe para a Quinta-feira Santa. Ele não encaixa em outro dia. Não deveria ser cantado outro dia, que é aquele: eu quis comer desta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. E aqui a gente precisa fazer uma correção, que geralmente nas nossas comunidades se canta de maneira errônea, que é: tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Não é comei, tomai, porque não está fazendo referência ao comer e o tomar. É tomar de pegar. Então, tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. E tem uma nuance na melodia que geralmente nós não fazemos, que é aquela: vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Então ficaria assim a melodia: tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tem essa nuance ali que geralmente a gente não faz, essa descida na melodia, mas é próprio, um charme, inclusive, que tem na melodia. E é indicado que depois, na transladação do Santíssimo, então seja cantado tão sublime nas 5 estrofes, que é um canto, né, indicado à Eucaristia, previsto pelo missal, que também pode ser cantado outros cantos relacionados à Eucaristia, mas previsto pelo missal é oportuno que se canta, então, o Tantum Ergum, o tão sublime, nas 5 estrofes, que geralmente a gente não conhece as 5 estrofes, tá? Para a Sexta-feira Santa, então, nós não temos canto de abertura. Aqui, vocês podem me perguntar, pode ou não pode ter instrumento? Aqui a gente tem que mudar a pergunta. É conveniente ou não? O instrumento ajuda a sustentar a ritmação. Então, é oportuno que se tenha um instrumento de maneira muito sóbria. Um dedilhado, um arpejado muito, sim, singelo, que nos remeta à sustentação do ritmo, mas não necessariamente que dê toda a marcação e que supra, inclusive, a linguagem ou a proposta, né, das vozes. Nós temos, de maneira particular, a centralidade, a paixão do Senhor, com aquilo que fazemos diante da cruz, com o beijo na cruz. Então, tá certo que nesse tempo de pandemia tudo muda muito, mas deveríamos privilegiar aqueles cantos previstos, como, por exemplo, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem igual, só cabe para esse dia. Ou, povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. São cantos que só cantamos neste dia, né? Então é importante que a gente conheça, entoe. E depois, o canto de comunhão, de preferência que esteja em sintonia com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, porque nos une na dinâmica da Paixão do Senhor, da morte, da paixão e da morte.
Para o Sábado Santo, então, nós já temos os instrumentos. Algumas comunidades costumavam não tocar nada até o Glória. Mas a gente pode utilizar todos os instrumentos de maneira sóbria até o Glória. E no Glória, com uma expressividade maior, como uma expressividade mais acentuada de alegria. Inclusive daí com os instrumentos de percussão e tal. Daí vocês podem me perguntar, mas e os salmos que antecedem o Glória, a proclamação da Páscoa que antecede o Glória? Seja extremamente bem cantados, sejam bem cantados, mas que ainda não tenham tantas expressões de instrumentos, porque a partir do Glória nós temos uma marcação, mas sejam bem cantados, muito bem executados, que sejam assim realmente assim tragam esta marca muito própria deste tempo, tá? São algumas propostas que nós temos e que nos ajudam a indicar, tá? E que assim, aquilo que se canta a partir da noite do Sábado Santo, que seja depois cantado ao longo do período pascal e que tenha a marca de alegria, a expressão de tons maiores, né? De instrumentos bem executados, que não tampem as vozes, mas que sejam muito bem executados. E por que isso? Seja muito marcada a expressão e a alegria no tempo pascal, a solenidade do tempo pascal, que depois nós vamos trabalhar numa outra live, né, a segunda parte, onde nós vamos, inclusive, trazer a abordagem mais específica do tríduo pascal, bem como também do tempo pascal. Tá? Então, eu passei meio rápido, mas nós vamos trabalhar detalhadamente o tríduo pascal numa outra live, que será no dia 18/3, uma quinta-feira. Tá? No dia 18/3, 18 de março, nós teremos uma outra live onde nós trabalharemos especificamente os cantos relacionados ao tríduo pascal e ao tempo pascal, que será, então, o nosso segundo momento de formação, tá bem? Eu não sei se tem alguma dúvida, deixa eu perguntar ali, né? Quem está fazendo meio intermédio, meio que falei muito, né? Mas será que tem alguma dúvida, alguma questão que fica, algo que vocês gostariam de propor? Tem alguma indicação? Que possa aparecer alguma questão? Enquanto isso, eu vou só fazendo então as conclusões, né, as considerações finais. É interessante a gente perceber que o tempo o ciclo pascal e o tempo da quaresma que nós assim aprofundamos hoje, ele tem o diferencial dos outros tempos. Ele nos conduz a uma diferença no cantar os outros tempos. Seja realmente mais introspectivo. Não precisa ser triste, mas precisa ser introspectivo, precisa ser mais uma autoconversão, um processo de conversão que me conduza a esse processo. Tá bem? Acho que a Márcia estava aparecendo ali. Márcia, não sei se tem alguma questão. Acho que o microfone está desligado. Olá, é isso. Padre, você, assim, abordou tudo que a gente precisava. Acredito que todo mundo, pelos comentários, foi bastante importante as suas colocações de forma clara, simples e como, na verdade, sugestão, né, a partir do missal, tudo aquilo que a gente vem trabalhando, né, ao longo do tempo, e as suas, na verdade, pontuações em relação aos instrumentos, eu achei fantástico você reforçar isso, que é uma coisa que a gente bate muito, né, e que nós temos em todas as pessoas que estão vendo, participando conosco e os que verão depois, muitos instrumentistas. E essa colocação foi muito, muito importante e muito oportuna também para o momento de quaresma, né? Que é aquilo que você falou, se a gente não dá uma entonação diferente, tudo vira tempo comum.
não é verdade? Então foi fantástico, assim, eu não sei se... eu acredito que todo mundo ficou bastante satisfeito pelos comentários, assim, a gente pôde perceber que foi providencial mesmo esse período que você falou para nós. Depois, sabe, Márcia, uma indicação também que eu faço, eu sei que vocês estão propondo um inário litúrgico para a arquidiocese, o que eu acho bastante conveniente, porque nos ajuda a não nos fixarmos em erros antigos, em vícios antigos que nós temos, né? E também nos orientar de maneira mais assertiva em tantos pontos. Quando nós não conhecemos, ou às vezes a comunidade não conseguiu avançar muito, é importante a gente também partir para aquele itinerário afetivo da comunidade, onde a gente recorda aqueles cantos, que são cantos do afetivo do tempo, mas ele não pode fugir do tempo em si, porque senão nós estamos cantando... Eu lembro que eu fui numa missa do tempo, uma missa de Pentecostes, em que o canto das oferendas, e gente, não foi aqui na arquidiocese, foi na minha diocese, lá na diocese de Apucarana, né? Em que o canto das oferendas era o canto do tempo do advento. E eu fiquei pensando, mas no dia de Pentecostes, uma música de advento, enfim, acho que tinha tanta coisa para ser colocado, mas enfim, né? Não era eu ficar criando caso e nada, mas é importante para cada canto, e assim, que a gente cante muito esses cantos da quaresma, a ponto, não é de cansar, mas que a gente vai sentir saudade no ano que vem, quando chegar a quaresma. A gente fala, poxa, tem aquele canto, olha, lembra quando a comunidade cantou bastante, cantou bem? Então, assim, precisa ser cantado intensamente, profundamente, tendo em vista que só no ano que vem nós vamos ter quaresma. Então a gente precisa trabalhar bem isso, como o tempo pascal. Como, por exemplo, a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo, é uma vez no ano. Então, se não for bem executado, perdeu, é só no outro ano. Exatamente, padre. É isso mesmo, viu? Mas a gente agradece de coração, a gente aguarda ansioso para dia 18/3, né, numa quinta-feira, às 8h30. Eu tenho certeza que todo mundo vai estar esperando também com essa ansiedade que a gente já estava, né, para essa primeiro ciclo, e a gente quer te agradecer muito, a gente gostou demais das suas colocações, da forma como você aborda tudo isso, de uma forma bastante leve. Isso foi bastante produtivo para nós, assim, eu acho que chegou ao coração de todo mundo da forma como deveria. A gente te agradece muito, bem-vindo sempre. Eu fico muito feliz, e sempre que precisarem eu estou à disposição, a música é algo que eu gosto muito, muito mesmo, então fico à disposição. Que bom que vamos usá-lo mais, então. Muito bom, viu? Obrigada, padre. Você poderia dar sua bênção, então, para todos nós? Com certeza. Então vamos pedir que o Senhor venha tocar também o nosso coração, tocar a nossa vida, tocar a nossa voz, a nossa musicalidade, nós que somos artistas de Deus, enquanto assim colocamos a nossa voz à disposição não para nos autopromover, mas para poder propor Deus através da nossa voz. Então, que o Senhor venha em socorro de cada um de nós, nos auxiliando, nos impulsionando, tá bem? Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos dando a saúde, a serenidade e a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade, até dia 18, então. Que Deus abençoe todos. Se Deus quiser, amém, Padre.